Bom, beleza. Agora que a gente entendeu o que é um processo excelente, como caminhar para a excelência, eu quero explicar para vocês, ainda dentro desse negócio de estratégia baseada no tempo, eu quero entender, existe na verdade um critério essencial para você saber essa estratégia baseada no tempo. Vamos lembrar que essa aula a gente está querendo ensinar como você reduzir ao máximo o desperdício de tempo, tá legal? Então, é muito simples. Você precisa entender duas coisas, tá? Na verdade, são dois tipos de atividades. Lembre-se que eu falei que a gente tem que gastar 80% do nosso tempo observando os processos das pessoas. Ótimo, vamos observar os processos das pessoas. Digamos que aquela pessoa, basicamente, pessoal, é muito simples isso. Toda e qualquer atividade de uma pessoa, só existem dois tipos. Dois tipos. Vamos lá. Um momento, essa pessoa que você está observando está agregando valor ao cliente. Eu já vou explicar o que é agregar valor ao cliente. Em um segundo momento, essa pessoa não está agregando valor ao seu cliente. Legal, nós temos esses dois aspectos. Então vai existir um momento que a pessoa está agregando valor e um momento que a pessoa não está agregando valor. Vamos entender o que significam esses dois conceitos. Então vamos entender agora como a gente enxerga esses desperdícios, ou seja, como a gente enxerga essas duas atividades que eu falei para você, agregando valor e não agregando valor ao cliente. Toda e qualquer atividade que não agrega valor ao cliente é considerada um desperdício. Você pode encontrar em diversos autores ou diversos livros que existem três tipos de atividades, que existe uma terceira que é o que não agrega valor, mas é necessário. Eu não gosto muito disso daí, porque para mim, se não agrega valor, a gente tem que pensar em como melhorar aquele processo. Sempre que eu participei de projetos, e não foram poucos projetos que eu participei nesses 11 anos, o que acontecia quando a gente dividia nessa terceira atividade de não agrega valor, mas é necessário? Só a palavra mas é necessário faz com que você deixe ela de lado, ou seja, você não observe ela a fundo. E quando você não observa uma atividade a fundo e deixa ela de lado, isso pode significar que você não vai inovar naquele pensamento, naquela atividade. Então, eu sempre prezo para você olhar para essa atividade, mesmo ela sendo necessária, como você consegue minimizar ela, como você consegue diminuir ela. Porque a partir do momento que você fala que ela mas é necessária, parece que é impossível de melhorar. Então, naquele momento, você pode quebrar um brainstorming, quebrar uma ideia, quebrar uma inovação. Então, por isso que eu sempre divido em duas. Não agrega e agrega valor. Tá? As atividades que não agregam, aí você foca em reduzir. Combinado? Então, vamos lá. Basicamente, vamos tentar entender o que significa agregar valor para o cliente e não agregar valor para o cliente, tá? Eu preciso dar um exemplo um pouco mais prático, assim, para poder entender esse conceito de agrega ou não agrega valor. Digamos que o cliente, igual eu falei, o exemplo simples é igual um mecânico qualquer, tá? Então, você foi lá, cliente, e levou o seu carro até um mecânico e deixou o seu carro lá, negociou, orçou e combinou. Então, faça esse serviço e eu volto daqui tantos dias. Legal, fechou lá o pedido. Daquele momento que fechou o pedido, é quase que a gente pegar, pessoal, e colocar um cronômetro. Agora eu estou no lado do mecânico, do lado da empresa. É pegar um cronômetro. Então, ó, apertou a mão, chegou o e-mail do pedido, ok, pode fazer. Do momento do pedido, eu pego um cronômetro e dou um start. Tá rodando. Digamos que daquele aperto de mão até eu ir para minha sala, e aí outro cliente me liga. Alô, oi cliente, tudo bom? Cliente B, né? Estou falando com o cliente B. Eu fiquei, digamos aí, 15 minutos com o cliente B nessa ligação. Fechei a ligação com o cliente B. Lembra do pedido do cliente A, que eu tinha apertado a mão recentemente. Durante todo esse período, desses 15 minutos que eu fiquei na ligação com o cliente B, esses 15 minutos eu fiz alguma atividade para o cliente A ou meus funcionários fizeram? Acredito que não. Nesse caso que não foi feita atividade, esses 15 minutos são minutos de desperdícios, ou seja, é um tempo onde aquela empresa, onde as pessoas daquela empresa não estavam agregando valor àquele pedido, ou seja, não estavam transformando o pedido do cliente em uma realidade. Então, pensa assim, é muito simples.
Como você pensa? Igual um cronômetro. O pedido entrou, o cronômetro já está girando. Digamos que eu sou o cara que recebeu o pedido. Quando eu desliguei a ligação do cliente B, eu olho para o meu cronômetro e está lá os 15 minutos. E eu ainda não fiz nada para o cliente. E aí, depois que eu desliguei, eu vou lá para os meus funcionários, eu vou explicar, e aí eu explico toda a atividade. Ó, você tem que fazer atividade A, você tem que fazer atividade B, você tem que fazer atividade C. Digamos que eu demorei 2 horas para planejar todas as atividades que vão ser feitas naquele pedido. Durante aquele planejamento, o pedido ou o meu carro, ele está sendo transformado? Existe alguém que está trabalhando no carro, que está transformando aquele meu pedido em realidade? Não. Então, toda e qualquer atividade que não transformar, ou seja, que não mexer no carro, que a gente está falando do mecânico, que não mexer no carro, não fizer o serviço, é considerada uma atividade que não agrega valor e deve ser eliminada ao máximo. A gente considera isso como desperdício. Então, finalmente nós entendemos que a estratégia baseada no tempo é simplesmente você observar o tempo de quando entrou um pedido e quando saiu o pedido, quanto tempo você efetivamente colocou a mão naquele carro. Você efetivamente colocou a mão naquela atividade, a mão naquele serviço. Legal? E é muito incrível que assim, eu vou dar um outro exemplo muito simples. Digamos que a atividade começou e o mecânico começou a mexer naquele carro ali. E aí, do nada, um dos serviços ele precisa de uma chave de fenda, alguma coisa do tipo. E aí ele começa a procurar para o lado, putz, perdi a chave de fenda, não sei onde está. Ele para a atividade, ou seja, ele para de agregar valor para ir procurar a chave de fenda. Nesse momento que essa pessoa foi procurar uma ferramenta, foi procurar uma informação, foi procurar uma atividade, esse momento dele se deslocar, o cronômetro continua girando. E todo esse tempo de procura é considerado também um desperdício. Então, imagina esse cronômetro. Digamos que esse serviço desse mecânico aí demorou aí 3 dias. Do dia que eu apertei a mão dele, 3 dias depois eu fui lá e peguei meu carro. Agora vamos parar para pensar. Durante essas 72 horas, que são os 3 dias, quantas horas efetivamente vocês acreditam que a gente mexeu no carro? Ou seja, que nós efetivamente transformamos o carro ruim em um carro novo, em um carro, enfim, com o conserto que precisava ser feito. Vamos lembrar das 72 horas, hein, pessoal? Que é muito tempo. Porque, por exemplo, o dia tem 24 horas, mas a gente só trabalhou 8 horas. O carro está lá parado nas outras horas, concordam comigo? Então, pega todo esse tempo e vê quantas horas agregou valor. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, não deixe de conferir em meu site. Eu vou deixar sempre o link aí embaixo, seja na bio ou o link aí embaixo mesmo. Dê uma conferida lá, tem muito mais conteúdo gratuito, tem muito conteúdo para vocês. Também conheçam, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho o podcast, eu tenho as redes sociais, então conheça lá um pouquinho do trabalho. E dentro do meu site vocês vão encontrar muitas coisas bacanas, tá? Eu tenho um curso de formação online em especialistas de melhoria contínua e junto com esse curso, se você ainda não está assim confiante em fazer o curso, eu deixo no meu site vários livros também sobre esse assunto. E os livros são valores simbólicos, então através do livro você consegue de alguma forma pegar todo esse conteúdo e tentar aplicar. Se você vê que você gostou dessa metodologia, se você gostou desse negócio de melhoria contínua, gosta dessa área, dá uma procurada no link, vê lá o meu curso de formação que vai ser muito interessante para você, para sua carreira, para sua empresa e para o seu futuro. Desenvolvimento pessoal ou mesmo profissional. Eu te vejo no próximo vídeo.